amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Sobre o mesmo céu, eu e você, com um sonho por um triz. Tantas vezes eu tão perto e você a uma lua de ser feliz. Eu te decorei num só olhar, te gravei aqui no meu coração. Nossa música está no ar, como som de catedrais. O teu Deus é meu Deus, tua nação meu lugar. Onde fores irei, e o que tiver que passar, eu passarei contigo. O amor faz milagres, tudo pode crer. Nem me lembro de mim sem você. O teu Deus é meu Deus, tua nação meu lugar. Onde fores irei, e o que tiver que passar, eu passarei contigo. O amor faz milagres, tudo pode crer. Nem me lembro de mim sem você. Amor, amor, eu te sonhei. Te seguirei, te seguirei. O teu Deus é meu Deus, tua nação meu lugar. Onde fores irei, e o que tiver que passar,
passarei contigo. O amor faz milagres, tudo pode crer. Nem me lembro de mim sem você. O teu Deus é meu Deus, tua nação meu lugar. Onde fores irei, e o que tiver que passar, eu passarei contigo. O amor faz milagres, tudo pode crer. Nem me lembro de mim sem você. Nem me lembro de mim sem você. Oh, aleluia! Eu estou autorizado para prosperar. Se tão somente ouvir a tua voz, Senhor, e te obedecer, todas as bênçãos me alcançarão. Oh! Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre minha alma. Rádio Popular, agora são 17 horas e 56 minutos, está dando um retorno aqui no nosso estúdio. Dá para meu amor fazer um favor de fechar o retorno lá para mim? Me dar um auxílio técnico aqui, ok? Agora são 17 horas e 57 minutos, 17h57, muito boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que está nos ouvindo em quase todo o município da Serra. Como diz aqui esse louvor, né, com o Ministério Apacentar, todas as sortes de bênção, é o que nós desejamos para cada morador do município da Serra, para cada morador do estado do Espírito Santo, para cada morador do Brasil e também de outros países aí. É com grande alegria e satisfação que mais uma vez Deus nos abençoou com a vida desde o amanhecer até agora anoitecer. Vamos pedir Ele mais providência para o decorrer da nossa programação, para que você que está em qualquer lugar do município da Serra, você está entrando a partir de agora na melhor programação do sistema de rádio via cabo, juntamente com as nossas afiliadas, que está em Central Carapina, em Jardim Carapina, Palmeiras, aí Novo Horizonte, Planalto Serrano, exatamente para o programa Falando de Jesus, já registrando a presença do pastor Greci, que está aqui mais uma vez a convite do programa, para trazer mais uma palavra abençoada, mais uma palavra de ensinamento, mais uma palavra de que Deus quer falar conosco. O que Deus quer nos corrigir, o que Deus quer nos orientar, o que Deus promete para nós. E Deus, quando Ele promete, Ele cumpre com certeza. E é isso exatamente em cima desse louvor que nós abrimos a nossa programação com todas as sortes de bênção para todas as pessoas, porque é isso que Deus quer para nós. É isso que Deus deseja para nós. Mas para isso, a gente tem que exatamente também ouvir e obedecer o que Ele quer. Às vezes nós falamos muito de Deus, mas de Deus não temos nada. Às vezes queremos muito de Deus, mas não fazemos nada para Deus. Então, se você quer mudar exatamente essa frase, faça algo do seu coração, mesmo que custe um preço, porque o maior preço Jesus já pagou na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Convido você agora, a partir deste momento, você que está nas praças públicas do município da Serra, a você que está no ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está na sua casa, no seu escritório, a você que está exatamente em qualquer lugar que vai ao encontro dessa voz, convido você a emprestar os seus ouvidos, empresta os seus ouvidos para você ouvir o que Deus quer falar exatamente para você. Mas não só empresta ouvido, abra o seu coração. De repente hoje você teve um dia atribulado, de repente você teve um dia perturbado, de repente você teve um dia complicado, mas abra o seu coração, porque Deus vai trazer uma palavra para apancetar realmente o seu coração. Ele vai calmar o seu coração, Ele vai tranquilizar o seu coração. E de repente você vai se sentir renovado, com novas expectativas, com novas esperanças. Exatamente, você vai sentir uma pessoa modificada, tá certo? Então convido a você a entrar no clima da paz, no clima do amor, no clima da evangelização, no clima da palavra de Deus, que com certeza não existe nada neste mundo melhor do que a palavra de Deus. Não existe nada neste mundo que é exatamente aquilo que Deus quer para mim
e para você. Por isso, convido você a estar junto conosco a partir de agora. A você que está em qualquer lugar do mundo, a você que está em qualquer lugar do Brasil, a você que está em qualquer lugar do Espírito Santo e a você que está em qualquer lugar dos bairros que nos ouve. Não vai dar tempo para saudar todos os bairros nessa noite, mas não há problema. O mais importante é que você está agora sentado no meio-fio, o mais importante é que você está sentado no banco da praça, o mais importante é que você está no ponto do ônibus, o mais importante é que você vai ouvir daqui a pouquinho, daqui a, com certeza, 8 minutinhos você vai ouvir, nem tanto isso, mas vamos botar, daqui a 8 minutinhos você vai ouvir mais uma palavra que Deus tem para você. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, boa noite a todos e convido você a entrar no clima, entrar no ato do Espírito de Deus com a oração do Pai. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Muito bem, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Rádio Popular, deste programa abençoado, programa Falando de Jesus, que por esses dias completará um ano debaixo da graça de Deus, e Deus tem feito coisas grandes, como diz no livro de 1 Samuel, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Glorifico a Deus por esse espaço maravilhoso que Ele tem nos concedido, de através dessa rádio abençoada, poder divulgar a palavra de Deus a toda criatura. Quando Jesus disse a respeito de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, nós podemos observar que através da tecnologia desses últimos dias, tem nos dado uma ferramenta abençoada para poder divulgar essa palavra. Ou seja, nós estamos aqui, mas em várias partes, em vários bairros, em vários lugares, pessoas estão agora com os ouvidos atentos a nos ouvir nessa noite. Desde já eu quero agradecer, meu nome é Greci Tavares de Souza, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fé e Poder aqui do bairro Taquaraú, onde nós estamos inseridos, essa comunidade abençoada aqui. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para todo o povo lá da nossa igreja, dos pastores aqui também que estão junto conosco labutando nessa obra aqui. Forte abraço a todos vocês que nos ouvem neste momento. Sem perca de tempo, nós vamos estar meditando aqui com os irmãos uma palavra que Deus colocou no nosso coração nessa noite. Esse texto se encontra no Salmo 116, um salmo onde Davi escreve ele agradecendo a Deus
por tudo que Deus fez na vida dele. Então nós queremos meditar nessa palavra que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Repetindo o versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Queridos irmãos, prezados ouvintes da palavra de Deus nessa noite, nós acabamos de ler um texto da Bíblia Sagrada, onde o personagem central dessa história se chama Davi. Davi, para aqueles que não sabem, ele foi um homem que teve um chamado logo cedo na sua juventude, através de Deus, quando Deus usa um profeta com o nome de Samuel, para ir na casa de Jessé, que era seu pai, para pregoar ali e falar das boas novas de Deus e, consequentemente, ungir um rei a Israel. Quando eu digo ungir um rei a Israel, é porque o atual rei, chamado Saul, tinha sido rejeitado por Deus. Saul, primeiro rei de Israel, tinha sido rejeitado por Deus, porque o mesmo já não agradara mais a Deus através das suas atitudes. E a história nos conta que Samuel, quando chegou na casa de Jessé, então a vir os seus filhos, e Samuel olhava para a aparência desses filhos de Jessé, e a cada um que passava por ele, no seu coração ele achava que era o escolhido de Deus para ser rei de Israel. Pois bem, nenhuma dessas pessoas, nenhum desses filhos de Jessé tinham sido aprovados por Deus. Então Samuel faz uma pergunta para Jessé, perguntando: acabaram-se seus filhos? Então Jessé vira e diz assim: ainda tem mais um, ou seja, ainda falta mais um que está no campo pastoreando as ovelhas. Então o coração de Samuel arde e Deus diz: não se alimente enquanto esse menino não chegar, enquanto esse filho não chegar. Quando mandam buscar Davi no campo e que Davi vem, a Bíblia diz assim que Deus fala com Samuel dizendo: este é aquele que será escolhido por mim como rei de Israel. É interessante, queridos e amados irmãos, que Davi, ele não estava dentro da casa na hora da reunião para a escolha do futuro rei de Israel. A história nos conta que Davi estava no campo apacentando ovelhas. A história nos conta que Davi estava no campo trabalhando. E quando Davi se apresenta, ainda de uma idade média de aproximadamente 17 anos, quando Deus confirma o reinado de Israel a Davi, eu vejo algumas curiosidades e alguns ensinamentos que nós podemos tirar para a nossa vida. Davi não escolheu ser rei de Israel. Davi, ele estava contente e feliz por estar apacentando as ovelhas de seu pai. A história vai nos narrar que Davi era um homem que não somente pastoreava as ovelhas, mas também não deixava que nenhum animal feroz
se aproximasse das ovelhas para poder devorá-las. A história nos conta que Davi, antes que isso acontecesse, ele matava ursos, matava leões, mas protegia com a sua própria vida as ovelhas de seu pai. Creio eu, a Bíblia não diz, mas creio eu, que isso deve ter tomado o coração de Deus de alegria, de ver Davi cuidando com tanto carinho das ovelhas de seu pai Jessé, e Deus olhou para Davi com um olhar diferente. Quando Davi é consagrado, é ungido rei de Israel, a Bíblia diz que no outro dia ele não assume reinado. Daqui a um mês ele não vai assumir reinado. A unção tinha sido derramada na vida de Davi. Deus já tinha batido o martelo e escolhido Davi como rei. Mas Davi agora, ele passa por um teste de Deus. Davi, ele vai para a faculdade de Deus. Por que Davi vai para a faculdade de Deus? Porque quando Saul descobre que Davi tinha sido ungido rei, quando Saul descobre em uma guerra no qual Davi e Saul foram pelejar juntos, e na volta desta guerra, as mulheres começaram a cantar dizendo que Saul tinha matado milhares, mas Davi matou 10.000 milhares de inimigos. E aquilo, Saul enche o coração de inveja, e agora começa uma perseguição ferrenha para tirar a vida de Davi. A Bíblia não explica exatamente o porquê daquela perseguição de Saul contra a vida de Davi. Então começa a história de um homem que mais tarde se tornaria rei de Israel, um homem que mais tarde seria considerado pelo próprio Deus como um homem que seria chamado de amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Diz o texto que agora em muitas andanças Davi tem que ficar fugindo de Saul, porque o desejo de Saul é tirar a vida de Davi. O desejo de Saul é acabar com a vida de Davi, e creio eu, a Bíblia não diz, mas creio eu, que mais à frente Saul deve ter, era sabido de Saul a consagração através de Samuel na vida de Davi. Pois bem, o texto diz que então agora Davi ele foge de Saul. Davi ele começa a andar pelos desertos daquela região, mas o que eu acho lindo da parte de Deus é que Deus, em todas as perseguições de Saul contra Davi, Deus nunca abandonou Davi. Deus nunca desamparou Davi. O texto vai nos narrar que Davi agora tem como amigo o próprio filho de Saul, Jonatas. Eles fazem uma amizade, eles cumprem ali alguns votos, e o que eu acho interessante é que Jonatas, como filho de Saul, em muitas das perseguições de Saul contra Davi, Jonatas ajuda a Davi a fugir de seu pai na ira, no ódio, no coração odioso em que Saul estava contra Davi. Davi passa boa parte da sua vida fugindo de Saul. Imagine, meu querido irmão, minha querida irmã, se você soubesse que havia ou que há uma pessoa querendo tirar sua vida de todas as formas, o que você faria? A vida de Davi, ela começa com uma história de experiências novas desde cedo. Primeiro, porque ele cuidava das ovelhas de seu pai e cuidava com zelo. Segundo, que Deus, olhando para o trabalho de Davi, já o separou, já o consagrou como futuro rei de Israel. E eu aprendo através dessa história, queridos irmãos,
que quando nós temos um chamado de Deus, quando nós temos algo da parte de Deus, isto não significa que no outro dia você já vai estar nos altares da vida, você já vai estar nos palcos da vida, muito pelo contrário. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Deus permite que essa pessoa passe pelos desertos da vida, para que Deus possa trabalhar no coração de cada pessoa, assim como Deus quer. E com Davi não foi diferente. Davi viveu parte da sua vida fugindo de Saul. Davi teve no momento da sua vida a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas assim ele não fez, porque ele reconhecia que Saul era ungido de Deus. Saul não era qualquer um, Saul era um homem que tinha sido escolhido por Deus para reinar como primeiro rei de Israel. Davi tinha essa consciência. Davi mostrou para Saul aquilo que Saul nunca mostrara para Davi: a compaixão no momento difícil. Pois Davi vira para Saul e fala: olha, eu tinha a oportunidade de tirar sua vida e não tirei. Eu não entendo por que você me persegue. Eu não entendo por que você tenta tirar a minha vida. Pois bem, a história diz que durante um período, os filisteus pelejaram contra o povo de Israel. Os filisteus cresceram para cima da nação de Israel, e um desses combates, Saul foi alvejado, e para que ele não fosse morto pelos filisteus, pediu para que um de seus conservos tirasse sua própria vida, no qual não fez, e ele mesmo foi e tirou sua própria vida. Uma história que tinha tudo para terminar com um final feliz, e acaba, queridos e amados irmãos, terminando de uma forma trágica. O caminho está aberto para Davi assumir o reinado de Israel. O caminho agora está limpo para Davi assumir o reinado de Israel. Mas Davi, ao invés de assumir o reinado de Israel, ele vai para uma região chamada região de Hebrom, aonde ali ele fica por aproximadamente alguns anos, e ali ele se torna comandante, ele se torna rei daquelas terras, e mais à frente, aí sim ele vem para Jerusalém, para poder reinar sobre todo Israel, reinar sobre Israel e reinar sobre Hebrom. A duração do reinado de Davi durou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Israel. Ao total, Davi reinou 40 anos em Israel. Davi foi um homem, conforme nós já falamos, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas o que é que esse homem fez para ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Davi era ser humano normal, Davi era ser humano que tinha suas falhas como qualquer um de nós. Mas Davi, ele tinha algo diferente. Por quê? Porque todas as vezes que Davi praticava algo de errado, ele joelhava e pedia a Deus, falava com Deus, pedia perdão pelos seus pecados e se arrependia dos seus erros. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus, ele sempre vai estar disposto a nos perdoar. Deus sempre vai estar com as mãos estendidas para o pecador. Mas a ponte que separa o pecador de Deus, nós precisamos crer e acreditar que essa ponte se chama arrependimento. É a única forma de nós conseguirmos nos aproximar de Deus, é através de um arrependimento genuíno. A característica desse homem chamado Davi era essa. Era um homem que se arrependia e que se arrependeu de todas as suas falhas. Davi, no Salmo 51, ele vai escrever da seguinte forma: Senhor, não retires de mim o teu espírito, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. O Salmo 51 reflete toda a oração
de agradecimento, toda oração onde Davi pede perdão a Deus por todas as falhas cometidas. E uma das coisas que Davi pede a Deus, Davi não pediu a Deus riqueza, Davi não pediu a Deus bens materiais, Davi não pediu a Deus nada. Davi simplesmente disse para Deus: Deus, não afasta de mim o teu espírito. Quando Davi diz, não afasta de mim o teu espírito, eu fico imaginando a dimensão daquilo que foi a oração de Davi com Deus. Não pedir a Deus para que não afaste dele o seu espírito. Oh, aleluia, glória a Deus. Queridos, Davi foi feliz em fazer esse pedido a Deus. Por quê? Porque um homem que vive a sua vida sem o Espírito de Deus, ele vive uma vida de fracasso, ele vive uma vida de derrota, ele vive uma vida errante nesta terra. E Davi tinha consciência de tudo, poderia lhe faltar os bens materiais, poderia lhe faltar o alimento, poderia lhe faltar as riquezas, mas Davi tem consciência de que ele não podia viver nessa terra sem a presença de Deus. Você do outro lado que me ouve neste momento, acredite em uma coisa: você pode viver sem qualquer coisa nessa terra, mas você não consegue viver sem a presença de Deus, porque Deus é que fez tudo, Deus é que nos restaura, Deus é que nos coloca de pé, Deus é que faz mudanças maravilhosas na nossa vida. Jesus, certa feita, dizendo a afirmativa na qual ele falou: sem mim nada podeis fazer. Davi tinha consciência disso, então ele pede, ele faz esse pedido, isso comove o coração de Deus. Davi passou pelo vale da sombra da morte, ele retrata isso quando escreve o Salmo 23. Davi foi um homem que, para chegar no reinado, para chegar a ser rei de Israel, ele passou pelo vale da sombra da morte. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes a coroa que nos espera, o engrandecimento de Deus para nossas vidas, nós precisamos passar pelos vales sombrios da vida, para que nós sejamos tratados por Deus acerca de alguma área da nossa vida, para que quando nós chegarmos ao topo, quando nós chegarmos aonde Deus quer, nós sejamos pessoas curadas, nós sejamos pessoas restauradas, nós sejamos pessoas compreensivas. Certa feita, Jesus Cristo disse para um homem que estava com a enfermidade há mais de 38 anos, ele estava numa cama e Jesus passando, perguntou para aquele homem: tu quer ser curado? O homem fez a seguinte pergunta: mas eu não tenho quem me leve nas águas e no movimento das águas seja curado. Olha, querido, Jesus não estava perguntando a respeito de quem iria levá-lo na água. Jesus simplesmente estava perguntando se ele queria ser curado. A religiosidade naquele momento estava naquele lugar. Por quê? Porque a Bíblia diz que um anjo vinha e movia as águas, mas o anjo não era suficiente para curar aquele homem que há 38 anos estava enfermo. E quando aquele homem acredita nas afirmativas de Cristo, ele se levanta, porque Cristo declara e profetiza a cura. Levanta, toma a tua cama e anda. Oh, aleluia! Quando Jesus diz para aquele homem: toma a tua cama e anda, Jesus estava dizendo para aquele homem da seguinte forma: olha, você está curado, pega a tua cama e leva embora. Mas por que Deus
mediante o seu Filho Jesus Cristo, disse para aquele homem pegar a tua cama e andar. Por quê? Porque todas as vezes que aquele homem olhasse para aquela cama, ele ia se lembrar de onde Jesus tinha tirado ele. Oh, aleluia! Talvez a sua vitória ainda não chegou por causa disso, porque Deus conhece o profundo e o escondido. Deus conhece a nossa vida, queridos e amados irmãos. Talvez a nossa vitória não chegou ainda, porque Deus está trabalhando em alguma área da nossa vida para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós sejamos pessoas mais compreensivas e mais misericordiosas. Aleluia! Davi, quando ele assume o reinado de Israel, Davi podia olhar para trás e olhar a história que ele viveu, a história na qual ele passou. Davi passou pelo vale da sombra da morte, então quando ele chega ao reinado de Israel, Davi estava capacitado, Davi estava aprovado por Deus para o reinado de Israel, porque ele suportou as aflições da vida, ele suportou as situações da vida. Quando eu falo em suportar as situações difíceis da vida, nós pensamos da seguinte forma: mas que Deus é esse? Que Deus é esse que permite que nós passemos por tantas lutas sem que nos possa abençoar, logo evitar isso tudo? Não, Deus ele faz diferente. Deus ele não pensa como você pensa, Deus ele não age como você age. E quando eu falo dessa situação, eu sempre conto uma história da águia. A águia é um dos pássaros mais interessantes que existe, pois a águia, de uma asa à extremidade da outra, ela tem aproximadamente 2 metros. A águia, quando ela quer ensinar o seu filhote a voar, ela pega o seu filhote, leva a um alto monte mais íngreme que existe, deixa o filhote dentro de um ninho e ali com o bico, a águia com o seu bico, ela começa a empurrar o filhotinho, até que ele cai parambeira abaixo, e ali naquela ânsia de querer aprender a voar, começa a bater as suas asinhas, e quando a águia percebe que o filhote não vai conseguir levantar voo, algo interessante acontece, queridos. Por quê? Porque a águia, quando ela alça voos, ela alcança até 200 quilômetros por hora. Então a águia, quando ela lançou o seu filhote para baixo, não é que ela ia deixar o filhote morrer, mas quando ela percebe que o filhote não vai conseguir bater as asas, ela alça um voo abaixo, onde a 200 km por hora ela consegue chegar muito à frente ainda do filhote, e quando chega à frente do filhote, ela consegue por baixo dele e com as suas plumagens da asa, colocar esse filhote em cima e voltar com ele para o ninho de novo. Aleluia! Sabe quem é esse filhote, querido? Esse filhote é eu, esse filhote é você. Sabe quem é essa águia? Essa águia é o nosso Deus. Quando nós passamos pelas adversidades da vida, Deus está olhando para nós e vai nos deixando que nós sejamos moldados pelas adversidades da vida, até onde a gente consegue suportar, pois Deus não dá provação que nós não consigamos suportar. Então, assim como esse filhote foi alcançado pela águia, Deus também sabe o momento certo de parar os seus braços protetor, de abrir as suas asas, como o próprio salmista diz no Salmo 91, que aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Onipotente,
descansará. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! As adversidades da vida não foram suficientes para neutralizar Davi. As dificuldades que surgiram à sua frente não foi suficiente para acabar com Davi. Muito pelo contrário, Davi foi tratado. Davi aprendeu a dar valor às dificuldades da vida. Toda vez que Davi olhava para trás, ele lembrava do seu passado e com o seu passado construía o seu trono, construía um degrau para o seu sucesso. É assim que nós devemos ser, queridos. É assim que nós devemos fazer. Toda vez que você olha para o seu passado, você tem que entender duas coisas. A primeira, você pode olhar para o seu passado e fazer dele uma pedra de mármore. Toda vez que você lembrar dele, você vai sofrer, você vai sentir, você vai chorar, você vai sentir tristeza. Por quê? Aquele passado foi um passado difícil. Mas a outra coisa que eu gostaria de falar com você que me ouve, você pode olhar para o seu passado e fazer dele adubo para o seu crescimento. Toda vez que você olha para o seu passado, você cresce para o grande futuro que Deus tem reservado para você. Aleluia, aleluia. Não deixe que as dificuldades da vida venham te neutralizar. Todos os dias Deus está te dando oportunidade de crescimento. Todos os dias Deus te coloca numa escola, e nessa escola o sonho e o desejo de Deus é que quando chegar no final do ano, você seja aprovado por Ele. Aleluia, glória a Deus. E assim como Davi passou a ser rei de Israel, durante muitos anos perseguido por Saul, mas ele suportou as aflições da vida. E para concluir, eu digo da seguinte forma: esse Salmo 116 é um salmo de agradecimento de Davi a Deus, porque no texto ele diz assim que laços de morte cercaram ele e as angústias do inferno se apoderaram dele. No versículo de número 12 ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios dele para comigo. Ei, o que você daria ao Senhor por Deus ter te livrado do laço da morte, do laço do passarinheiro? O que você daria ao Senhor? O que você poderia fazer para Deus agora? Você que do outro lado está me ouvindo, você que está passando por uma grande luta, por uma grande dificuldade, você que está vivendo no vale da sombra da morte. Talvez a sua história seja a história que eu contei aqui de Davi. Talvez a sua história seja uma história de desgraça, seja uma história de tristeza, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você nessa noite. Aleluia! Deus quer mudar o seu cativeiro, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Aleluia! Deus quer entrar agora na tua casa, na tua família e fazer morada, mas é necessário que você receba a unção como Davi recebeu. Davi, ele agradou o coração de Deus, porque Davi tinha algo diferente na vida dele, porque ele fazia as coisas para o seu pai com zelo. Talvez você também é dessa pessoa, tem essas características, e os olhos de Deus estão olhando para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Não perca as esperanças, a vida ainda não acabou. O maior dom de Deus é a vida, a maior riqueza que nós podemos ter é a vida, e é a certeza de um dia morar no céu com o Senhor. Não perca a oportunidade nessa noite. Deus está falando com você, meu querido ouvinte. Deus está falando com você, minha querida ouvinte. Recebe da parte de Deus essa palavra. Ainda não é o fim. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus até pelas perseguições, porque pelas perseguições Deus está estruturando a tua alma, o teu espírito, o teu ser. Oh, aleluia! Acredite nisso. Dias melhores virão, dias melhores virão sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu emprego. Se você é uma pessoa que hoje está desprezada pela sociedade, se você é uma pessoa que hoje está desempregada, já pensou até em tirar a sua própria vida, não faça isso, não faça isso, porque as mãos do Eterno estão estendidas sobre a tua vida, as mãos de Deus estão agora postas
em teu favor. Ele é o único psicólogo que consegue olhar para a tua alma agora e saber o que você sente, e saber o que você passa, e saber por onde você anda. Recebe essa palavra, recebe agora nessa noite essa palavra da parte de Deus, e que através do Espírito Santo de Deus inunda o teu ser, e que você seja renovado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí do outro lado, eu quero encerrar a minha fala aqui fazendo uma oração com você. Você que está aí, que ouviu essa palavra, acredite que dias melhores virão. Então nesse momento nós vamos orar. Você que está me ouvindo, você que está aí nos bancos da praça, você que parou agora debaixo dessa caixinha de som, eu quero te pedir agora, se você crê no milagre de Deus, coloque a sua mão no coração e eu vou orar por você. Querido Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que habita no trono de glória, onde está sendo reverenciado por anjos, serafins e querubins, e que dia e de noite declaram a sua santidade. Meu Deus, eu te peço nesse momento, através dessa oração do teu humilde servo, vai de encontro a esse homem, vai de encontro a essa mulher, vai de encontro a esta casa, essa família agora, meu Deus. Ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha transformar, meu Deus, aquilo que é trevas em luz, que o Senhor venha restaurar, meu Deus, a vida desse homem, a vida desse jovem, dessa mulher, dessa família, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, destrói agora todas as fortalezas de Satanás. Meu Deus, anula agora pelo poder que há no teu nome. Meu Deus, essa família que está vivendo em confusão, em contrito, Pai, passa o teu sangue agora. Meu Deus, agora em nome de Jesus Cristo, restaura pelo poder que há no teu nome. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, visita cada um nessa noite, para a glória do teu santo nome. Eu declaro a bênção, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. E você do outro lado, diga: graças a Deus, eu recebo essa palavra. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, restaura pelo poder que há no teu nome. Glória a Deus, aleluia. Rádio Popular, agora são 18 horas e 42 minutos, né? Esta foi a mensagem que o pastor Greci trouxe para nós, mas não foi o pastor Greci, foi o Espírito Santo de Deus que usou o pastor Greci, exatamente, para trazer esse recado para nós. Nós temos aí alguns minutinhos para fechar nossa programação. Pastor Greci deu um exemplo aqui sobre a águia, sobre exatamente a proteção. Mas durante a programação aqui do programa Falando de Jesus, o que é o carinho, o que é a atenção, o que é a pessoa? A filha do pastor Greci estava aqui no estúdio, né? Quantos anos que ela tem, pastor? 8. Uma menina de 8 anos, assentada no banco, assistindo lá o pai dela trazendo a mensagem. Ela simplesmente pegou o celular do pai e começou a fazer a filmagem da mensagem. Quando o pastor estava falando sobre a águia, sobre Deus, sobre nós, o que é o amor, o que é exatamente a família, o que é uma pessoa estar unida, o que a pessoa está envolvida, simplesmente sem o pai pedir, sem ninguém falar nada, ela pegou o celular e foi filmar o pai trazendo uma mensagem. Que Deus seja louvado na vida da menina, exatamente assim, Natália, né? Então que Deus abençoe a Natália no instinto de amor, vendo o pai trazer uma mensagem. Olha que ela está acostumada a ver o pai exatamente na igreja, mas eu acho que Deus incomodou ela ali, o Espírito Santo de Deus incomodou ela
pegou o celular e foi filmar o pai trazer a mensagem. A mensagem que Deus nos trouxe hoje, com certeza, exatamente é a seguinte, como o pastor falou. Deus, Ele é uma pessoa que exatamente quando nós estamos lá no fundo do poço, Ele vai lá no fundo, mergulha como uma águia. E exatamente, só que a águia, ela apruma o seu filhote. Deus, através do Espírito Santo, Ele estende a sua mão e pede a gente para levantar. Ele nos tira exatamente do fundo do poço. Quando nós achamos que está tudo perdido, não acha não? Para, pensa, não faça besteira, não murmura, não critica, não ofenda, não distrate a família, não distrate os filhos. Ora a Deus, porque por algum momento Deus está querendo que você passe por isso, para que você realmente tenha esse encontro com Ele. Rádio Popular, agora são 18h45 e neste momento nós vamos estar desfazendo a nossa rede, as nossas conexões, agradecendo a você que nos ouviu, você que prestou atenção, você que emprestou seu ouvido e abriu o seu coração por mais uma mensagem abençoada que Deus trouxe o mensageiro de hoje. Amanhã convido você para estar conosco a partir das 17h45 para mais um programa Falando de Jesus.